Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga. É um prazer estar com você mais uma vez nesta semana para mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus, sou professor aqui da classe de jovens da Escola Sabatina da Igreja Adventista Central de Perus. Você está no nosso canal, seja muito bem-vindo também. Queremos te convidar a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, caso você tenha gostado do conteúdo, deixe a sua opinião a respeito do que nós vamos falar hoje, que é muito importante para que nós possamos também ter um feedback das pessoas que estão assistindo os nossos vídeos. Você que ainda não sabe o que é o estudo da lição da Escola Sabatina, todas as semanas nós temos um tema especial a respeito da Bíblia. E ele está dentro de um tema geral que nós estudamos por 3 meses. O tema destes 3 meses que nós estamos agora é apologética. Como defender a fé cristã, como entender a nossa crença, como responder perguntas e dúvidas que as pessoas possam nos fazer. E nesta semana o tema, por que Cristo é diferente? Nas últimas semanas nós estudamos um pouco a visão de mundo de outras religiões, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo. Mas aqui então nós chegamos a uma pergunta muito essencial. Por que Cristo? Por que você é cristão e não de qualquer outra religião? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para te rogar as bênçãos sobre este estudo. Quero pedir que o Senhor derrame suas bênçãos e nos dê sabedoria para que nós possamos entender o que a Tua palavra diz a respeito de Jesus. Quero pedir que o Senhor esteja com a pessoa que está me assistindo do outro lado da telinha, esteja comigo também, que estarei dirigindo este estudo, mas que nós possamos, mesmo pela internet, estar sendo iluminados por Ti, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que nós possamos entender por que Jesus Cristo é tão diferente e por que Ele é especial, porque é tão bom acreditar em Jesus Cristo. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Imagine que os deuses que a humanidade já creu se encontrem em um jantar. Essa é uma proposta um pouco estranha, aparentemente, mas é justamente a proposta que a lição faz de reflexão para que nós possamos começar a entender por que Jesus é diferente. Existem muitas pessoas por aí hoje que defendem uma ideia um tanto panteísta da vida. O que é panteísta? De acreditar em vários deuses. Os gregos eram panteístas, os romanos eram panteístas, os vikings eram panteístas, existia um panteão de deuses. Mas hoje muitas pessoas olham para as diversas crenças que existem, tanto como eu já citei o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o shintoísmo, tantas religiões, o judaísmo, o cristianismo, religiões pagãs, vêm todas elas e pensam, por que uma só tem que estar certa? Algumas pessoas entendem que todas as visões de Deus de alguma forma apontam para o Deus que realmente existe e por isso todas seriam válidas, todas poderiam coexistir, todas poderiam ser passíveis de crença e ainda pior, você falar que apenas uma delas está correta seria quase que um egoísmo. Como que apenas uma religião em tanta história desse mundo, em tantas religiões, poderia ser a correta? E talvez seja por isso que a lição me convida a fazer essa reflexão. Se todas as religiões estão corretas de alguma forma, eu preciso saber o que elas estão falando. Se elas estão certas, elas devem falar a mesma coisa ou coisas parecidas ao menos, correto? Vejamos então o que nós conseguimos extrair dessa comparação. Se nós tivéssemos todos os líderes religiosos, se nós tivéssemos todos os fundadores das religiões mais famosas do mundo, nós teríamos, por exemplo, Maomé pregando a respeito de um Deus, nós teríamos Buda, o príncipe que abandonou o seu luxo, compartilhando o caminho para a luz, nós teríamos Krishna, o Deus do hinduísmo, falando às pessoas sobre a ética, sobre a forma de viver uma vida boa, de acumular um bom karma, e diversas outras religiões, profetas, deuses, pregando as suas mensagens. Mas um deles se destaca nessa conversa. Um deles fala alguma coisa tão estranha aos outros deuses, uma coisa tão surpreendente, que é única. Jesus não prega simplesmente o caminho para o bem.
Jesus não prega simplesmente que ele viu Deus ou que Deus está no caminho para o qual ele aponta. Jesus, sendo um humano, pregava que ele mesmo era Deus e que nele estava o caminho para o bem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 5 ao 11. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você me diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Apenas nestes poucos versículos, Jesus resume não apenas a sua mensagem, mas a mensagem mais impactante e mais estranha já pregada neste mundo. E não me entenda mal, eu não quero dizer com estranha de uma forma pejorativa. Afinal de contas, eu sou cristão e eu quero pensar com você na resposta dessa pergunta: por que nós somos cristãos? Mas quando nós analisamos a proposta de todas as religiões, nós percebemos, é verdade, alguns padrões. E aqui eu quero começar a fazer um exercício mental com você. Por que você é cristão? O que faz de você um cristão? Cada religião tem a sua crença, mas existem algumas coisas que não são únicas no cristianismo. Por exemplo, mesmo que a nossa moral e a nossa ética cristã sejam diferentes das de outras religiões, o cristianismo não é a única religião que tem moral e ética próprias. Então dizer que o cristianismo tem uma moral e uma ética não faz ele diferente de muitas religiões. Dizer que o cristianismo é a única religião que tem um único Deus também não faz ela tão única. O judaísmo tem também um único Deus, o islamismo, o zoroastrismo. Nós temos religiões essa palavra, monoteístas. Então, o que faz o cristianismo realmente diferente das outras religiões? Simples. Cristo. Está até no nome. Cristo Jesus foi um profeta, é verdade, foi um pregador da palavra do Evangelho, mas mais do que isso, ele declarava também ser o próprio Deus. E isso é uma coisa que nós não vemos em outras religiões. Nós vemos semideuses, seres que eram metade deuses, metade humanos. Nós vemos profetas, nós vemos pessoas que talvez se tornaram deuses ou chegaram a um patamar de divindade, mas em nenhuma outra religião você encontra alguém que ao mesmo tempo era humano, 100% humano e 100% Deus. Jesus aqui nesses versos que nós lemos declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio mostrar um caminho. Jesus não veio dizer que existe um caminho que está fora dele. Ele mesmo proclama ser o caminho. Além disso, ele declara: quem vê a mim vê o Pai. Ele declara ser ele mesmo, igual, idêntico, em relação indissolúvel com Deus Pai. E aqui nós voltamos à questão que nós trabalhamos semana passada sobre a Trindade. A Bíblia nos mostra que Deus, existe um relacionamento de 3 pessoas que formam uma unidade na divindade. E esse relacionamento é importante também para o cristianismo justamente porque nós entendemos que Jesus, sendo Deus, veio a esse mundo de pecado, abandonou os seus privilégios de divindade, colocou a sua vida nas mãos do Pai, se entregou, morreu no nosso lugar, tudo isso sendo Deus. Essa é uma mensagem muito chocante, é uma mensagem muito impactante, é uma mensagem única, mas que também não pode ser simplesmente mais uma mensagem entre várias de outras religiões. O cristianismo é único justamente por ser ousado na sua mensagem. Jesus não veio falar palavras bonitas para atrair massas, ele veio confrontar muitas
religiões e muitas crenças das religiões que predominavam naquela época. E ainda hoje, as palavras de Jesus podem até chocar e ir em contrapartida das pregações de muitas igrejas cristãs, que se dizem cristãs hoje em dia. E é por isso então que a mensagem de Jesus se torna tão impactante até os dias de hoje. Mas a lição não para apenas no ponto de dizer que o cristianismo foi ousado, que a mensagem de Jesus é uma mensagem ousada. Ela nos faz lembrar que essa mensagem nos leva inevitavelmente a uma decisão e a uma compreensão sobre quem é Jesus. Mas tem uma frase que eu quero ler com você, que é do escritor C.S. Lewis, um grande escritor cristão, que em um dos seus livros, Cristianismo Puro e Simples, nos traz uma declaração verdadeira a respeito de quem é Jesus. Olha o que ele fala. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma. Ou ele seria um lunático, um louco, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Na Bíblia nós vemos que ninguém em sã consciência declararia ser o próprio Deus. Nem mesmo os profetas, cujo Espírito Santo usou de forma poderosa, se declaravam ser Deus. Mas Jesus declarava ser Deus, aceitava a adoração e por meio dessa adoração ele proclamava que se tinha o caminho para a vida eterna. Seria muita ironia e, de certa forma, até mesmo uma hipocrisia se a Bíblia me colocasse Jesus no mesmo patamar dos profetas, mesmo com essa mensagem tão diferente. A Bíblia deixa claro, Jesus não era apenas um profeta. Jesus não era apenas um mestre de moral. Jesus não era apenas um líder religioso. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus veio como homem, é 100% homem, mas também é 100% divino. E na sua natureza, se doando em nosso lugar, ele traz um significado totalmente diferente para o cristianismo que ele não teria sem Jesus. É por causa de Jesus que você, como cristão, acredita que você é salvo mesmo sendo pecador. Porque para o cristianismo, assim como para outras religiões, o pecado nos afasta de Deus de uma forma tão grande que nós sozinhos não conseguimos chegar até Ele. O cristianismo é diferente ao pregar que você só é salvo por causa de Jesus. Porque Jesus limpa o seu pecado, perdoa o seu pecado, coloca no seu coração um espírito novo, coloca no seu interior um espírito renovado. E é com essa força que vem apenas de Jesus é que você consegue ser salvo. O cristianismo é diferente justamente por nos declarar que Jesus voltará. E não apenas como um profeta que foi exaltado por Deus, mas sendo o próprio Deus que vem restaurar este mundo. Ele vem como o próprio Deus vindo revogar a criação que ele perdeu um dia para o pecado. Ele vem para restaurar o mundo que já é dele por direito. Porque assim como Paulo declara, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E tem mais uma coisa impressionante sobre Jesus na Bíblia. Jesus já foi predito anos antes de vir a este mundo. E de formas muito diferentes. No Antigo Testamento, enquanto as pessoas nem sequer pensavam que um homem chamado Jesus é quem seria o Messias, elas já esperavam um Salvador. E os profetas usados por Deus proclamavam as verdades de quem seria esse homem, para avisar ao mundo que quando eles vissem aqueles sinais numa pessoa, eles saberiam que aquele era o Messias, o escolhido por Deus. Eu quero ler com você alguns dos textos que tratam desse assunto. A primeira profecia que eu quero ler com você está lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. E ela descreve justamente o momento em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Olha o que diz a Bíblia. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Perceba como até o detalhe de ser um jumentinho
recém-nascido filho de jumenta que nunca havia sido montado, está descrito neste texto. Mas algumas pessoas olham para ele e alegam, mas essa era uma tradição antiga. Os reis, quando vinham em paz, já vinham montados em jumentos. Essa é uma profecia careta, é uma profecia genérica. Mas ela não é a única. Quero ler com você mais algumas. Agora vamos lá para Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E qual será o seu nome? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O capítulo 9 de Isaías, na verdade, dá várias verdades a respeito de quem era o Messias. Olha o que ele fala no versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Só nessas poucas palavras, eu descubro que o Messias deveria ser da tribo de Davi, da linhagem de Davi, uma linhagem real. Ele deveria, ao mesmo tempo, ser filho de mulher, deveria ser Deus forte e Pai da eternidade, ou seja, ele é humano, mas também é Deus. Ele é reconhecido como maravilhoso conselheiro, mais uma vez reforçando o seu papel divino, Príncipe da Paz, um título que também era dado apenas para Deus. E só nesses dois versos eu já tive verdades impactantes sobre o Messias. Como eu disse, nenhum profeta sequer declarava ser Deus. Imagina um profeta declarando que o Messias deveria ser ao mesmo tempo humano e Deus. Que o Messias deveria entrar numa cidade montado em uma jumenta. Mas, pessoalmente, o que mais impacta é a descrição do Salmo 22. Se você já leu esse salmo batendo o olho, passando um pouco desprevenido, você talvez não tenha percebido. Mas esse salmo descreve o momento da crucificação de Jesus. Isso 500, 600 anos antes de Jesus sequer nascer. O primeiro versículo já começa declarando: Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras que Jesus declarou naquela cruz pouco antes de morrer. O relato continua: mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, estou no versículo 7. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Na cena da crucificação, os judeus começavam a zombar de Jesus, declarando: se ele proclamava ser o Filho de Deus, então que o próprio Deus tire ele dali, ou que ele mesmo se salve. O Salmo já dizia que isso aconteceria. A parte mais impactante está no versículo 16 ao 18 em diante. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Você percebeu como esse texto ele declara claramente que o Messias viria, mas seria um Messias sofredor? Nós temos várias outras passagens, inclusive, que falam sobre o Messias sofredor. Ainda no livro de Isaías, só que quando nós vemos o capítulo 53, nós temos também a descrição do servo sofredor, uma outra descrição da cruz. Se nós formos para Daniel, no capítulo 9, nós temos uma linha do tempo que bate perfeitamente com a linha do tempo da vida de Jesus. Quantos anos teria o seu ministério? Em que ano ele seria crucificado? Quantos anos passariam até que o primeiro seguidor de Jesus sofresse o martírio? E essas são apenas algumas das profecias que já apontavam para esse homem especial. Jesus foi talvez a personalidade mais conhecida da história. A lição ainda vai falar mais, e talvez eu não sei se eu vou ter tanto tempo de explanar, são muitos detalhes a respeito de Jesus. A lição vai nos mostrar, por exemplo, que vários historiadores não cristãos reconhecem a existência de Jesus e o papel dele como fundador de uma religião. Vou citar só dois. O primeiro, Tácito,
Foi um dos maiores historiadores romanos. Por volta do ano 116 d.C., ele escreveu: Nero lançou a culpa sobre uma classe odiada por suas abominações, chamados de cristãos pelo povo. Cristo, isso Tácito falando, de quem esse nome se origina, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Um relato extra-bíblico falando da crucificação de Jesus, ou melhor, aqui ainda falando da execução, mas trazendo até mesmo o nome de Pôncio Pilatos. Mas um outro relato, mais interessante até, é o de Luciano de Samósata. Ele foi um escritor grego do século II, só que ele zombava dos cristãos. E na sua zombaria, olha o que ele chegou a escrever. Os cristãos até hoje adoram um homem. Esse personagem notável que introduziu seus ritos estranhos e foi crucificado por isso. Nós temos relatos que Jesus foi realmente crucificado, mesmo fora da Bíblia. E diversos outros relatos que falam sobre o papel de Jesus, que falam sobre os seguidores de Jesus, sobre as práticas dos seguidores de Jesus naquele momento, nos mostram que esse homem foi tão impactante não apenas para a religião cristã, não apenas para os adoradores do Deus verdadeiro, mas para todo o mundo, que é impossível você ver o relato de Jesus e se manter neutro, e manter uma opinião simplesmente rasa sobre quem é esse homem. Eu quero terminar essa reflexão, este momento de estudo da palavra com você, lendo o trecho do filósofo Alvin Pitanga, que está aqui na lição. Ele escreve no livro Ciência, Religião e Naturalismo, Onde está o conflito? Falando sobre a questão de como a religião se envolve com as ciências, mas ele declara o seguinte: essa tremenda manifestação de amor e misericórdia, isto é, o sacrifício de Jesus, não é somente a maior história já contada, é a maior história que poderia ser contada. O que faz de você um cristão senão Jesus? Se Jesus não for o centro da sua fé como cristão, tem alguma coisa errada. E não sou eu que estou dizendo isso. A própria Bíblia nos declara que se não fosse a ressurreição, a morte, o sacrifício de Jesus, o seu papel como Deus e a sua missão neste mundo, a nossa fé seria vã, ou seja, não teria valor nenhum. Se você é cristão, ou se você ouviu falar de Jesus e não se impressiona com essa história, eu recomendo que você comece a estudá-la cada vez mais. Recomendo que você veja os relatos da Bíblia, fora da Bíblia, assim como nós fizemos aqui um tempo muito curto, é verdade, sobre quem era esse homem, sobre quem era Jesus. A Bíblia não poupa palavras para descrever o papel importantíssimo de Jesus como servo sofredor, como pagamento pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados, mas em especial como Filho de Deus, como o próprio Deus Filho, como Emanuel, Deus conosco. A pergunta que a lição nos faz: por que Cristo é diferente? Nós temos diversas respostas para dar, você percebeu. Até hoje, desde que o cristianismo foi formado, diversos pensadores refletiram, diversos teólogos pregaram a respeito de quem é Jesus. Mas existe um fator em especial que nos faz entender e responder da melhor forma possível essa pergunta: por que Cristo é diferente? Muito mais do que apenas saber o que a Bíblia fala sobre Jesus, é saber o que Ele é para cada um de nós. Não adianta ser cristão e não conhecer Jesus de verdade. Não adianta ser cristão e não procurar conhecê-lo cada vez mais. Não adianta ser cristão se você não consegue dar um testemunho pessoal do que Ele fez na sua vida. E eu não digo isso com arrogância ou com soberba, porque essa é uma luta que todos nós como cristãos passamos. Todos nós temos algo mais a conhecer sobre Jesus. Todos nós somos chamados a todos os dias termos um relacionamento mais próximo com Jesus. Mas aqui está o X da questão. Jesus não quer ser apenas a história mais bonita, a história mais chocante, a história mais
interessante já contada na história. Ele quer ser a sua história também. Ele quer viver, ou melhor, Ele quer que você viva uma vida com Ele. Ele te convida hoje a passar um tempo de qualidade com Ele, estudando a sua palavra, para que Ele se revele a você de forma pessoal. Por meio do Espírito Santo, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não como páginas em um livro, não como a lembrança de um grande homem, mas uma presença real, sobrenatural, que apenas o Filho de Deus pode ter na minha e na sua vida. Jesus é diferente porque, além de ser um humano que morreu no nosso lugar, Ele é Deus morrendo no nosso lugar. Ele se coloca hoje à disposição de um relacionamento verdadeiro com você. Ele coloca hoje na mesa o amor que Ele tem por você, o perdão que Ele quer te oferecer. E todas aquelas promessas que, como cristãos, nós pregamos, podem se tornar palpáveis e verdadeiras na sua vida. Basta apenas você aceitar a história desse homem que era Deus, que é Deus, que impressionou a tantas pessoas na história e que hoje pode não apenas impressionar, mas mudar a sua vida também. Vamos fazer uma oração para terminarmos esse estudo? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença e percebemos como Jesus é diferente do que as outras religiões deste mundo pregam a respeito de Deus. Pai, nós estamos vendo que tantas pessoas buscam a verdade em líderes que apontam para diversos caminhos. Muitos dizem que a verdade está dentro de nós mesmos, ou está dentro de uma igreja específica, ou está dentro de doutrinas, de regras, de leis a serem seguidas. Mas a Bíblia declara que a verdade, que a luz, que a salvação está em um personagem, em um homem, em um Deus, Jesus Cristo, Emanuel, que é Deus conosco. Jesus, nós vimos que essa história ela é impressionante. Até mesmo as pessoas que não acreditam reconhecem que essa é uma história incrível. Mas nós queremos que ela seja mais do que incrível nas nossas vidas, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter um relacionamento cada vez mais próximo com Jesus, para que nós possamos conhecer a sua história, mas também conhecê-lo pessoalmente. Que Ele possa se manifestar na nossa vida, que Ele possa derramar o Espírito Santo em nós e que Jesus possa nascer no nosso coração por meio do Santo Espírito. Pai, não sei quem está me ouvindo do outro lado, se é alguém que está conhecendo Jesus, se é alguém que já conhece Jesus e quer declará-lo para o mundo por conta das maravilhas desse nome, mas eu peço que o Senhor esteja ao lado dessa pessoa, que o Senhor esteja com ela em cada momento e na sua sede em descobrir mais sobre Jesus, que o Senhor possa guiá-la, que o Senhor possa iluminá-la por meio da palavra, que ela possa descobrir Jesus nas linhas da Bíblia de formas extraordinárias e que todos nós possamos ser usados por Ti para proclamar este Evangelho, estas boas novas de que Jesus nasceu neste mundo, morreu no nosso lugar, ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Eu te convido para estar um dia conosco aqui na nossa igreja. O endereço vai aparecer daqui a pouquinho na tela final, mas você é nosso convidado para estar aqui às 9 horas da manhã para a nossa classe da Escola Sabatina. É um momento especial, nós vamos ter essa discussão com vários jovens de uma forma muito legal e você é meu convidado. Te vejo lá. Deus abençoe.